Saudações, meus amigos, sou o Cristiano do Voscom, falando mais uma vez aqui com vocês. Tivemos uma notícia que, por enquanto, pelo menos ainda não foi confirmada, mesmo porque, segundo a própria notícia, neste momento será apenas discutida na próxima reunião do partido, de que o Partido Comunista do Brasil, ou seja, o famoso PCdoB, discutiria, dentre outras coisas, uma possível mudança de símbolo. Faria o que é conhecido no meio político como rebranding, que é exatamente quando um partido, digamos, busca uma nova imagem, busca passar uma nova impressão para o seu eleitorado, para aqueles que, por sua vez, não conhecem o partido. Alguns alegam que um rebranding pode ser algo benéfico para o partido. Entretanto, há seríssimas ponderações a fazer quando nós discutimos um partido histórico com mais de 100 anos como o Partido Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil que, por sua vez, carrega consigo o nome de comunista. E que, se é comunista, por sua vez, pressupõe-se que esse partido é internacionalista. Hoje, meus amigos, vocês talvez tenham ciência de que o PCdoB suscita uma série de questionamentos por parte não apenas da população comum, como principalmente daqueles que estudam a teoria política criada por Marx, Engels, Lenin, Stalin e que foi desenvolvida por tantos outros. E uma coisa que chama a atenção no PCdoB, antes mesmo de falarmos em qualquer espécie de mudança de símbolos, é a forma como esse partido tem buscado de diversas formas partir para uma outra linha de luta, uma nova prática política que suscita novamente aqui uma série de questões. Isso diz respeito a alianças políticas com setores completamente reacionários, no Piauí, no Maranhão e em muitos outros estados. Isso diz respeito às ligações entre o PCdoB e o JS. E, aliás, a própria militância que esses ditos jovens socialistas, ou talvez comunistas, vem fazendo no Brasil, trocando a bandeira vermelha, quer dizer, uma bandeira de luta, que denota firmeza, que denota virilidade do trabalhador, usando aqui uma expressão que foi utilizada pelo próprio escritor soviético comunista Maxim Gorky, quando ele diz que o proletariado mugêssena, com hombridade, tomou o poder. Hoje nós vemos jovens ditos comunistas, socialistas, adotando um discurso completamente diferente, afinando a voz ante a classe trabalhadora e ante tantas outras questões, levantando não a bandeira vermelha, mas sim a bandeira colorida de uma ideologia podre desenvolvida nos Estados Unidos, no campo capitalista, que desde 2013 tem sido imposto a uma maioria para satisfazer os interesses de uma imensa minoria. Hoje, se você busca qualquer foto de reuniões, de encontros do Partido Comunista do Brasil, você vê lado a lado a bandeira vermelha com a foice e o martelo e a bandeira colorida, que inclusive foi criada por um americano. Um americano que, de esquerdista, de defensor da classe operária, não tinha absolutamente nada. Na melhor das hipóteses, um pequeno burguês, alinhado com um pensamento hegemônico que visa, quer dizer, suprimir as diferenças que há entre cada povo, que faz parte da idiosincrasia de cada povo, quer dizer, uma forma de anular, de pisar em cima, de cuspir no caráter nacional e impondo uma ideologia completamente artificial que prega, quer dizer, todo um estilo de vida versado no consumismo.
Um estilo de vida que não corresponde àqueles ao qual as pessoas associam quando falam em comunismo, que não é um modelo vinculado ao consumismo. A bandeira vermelha, senhores, temos aqui que tomar em conta que, se realmente nos dizemos comunistas, nós não somos idealistas. O comunista não deve ser tão apegado a símbolos. Mas esses símbolos, eles dizem muita coisa, senhores. Sim, alguém poderá dizer que mas porque em Moçambique havia um partido comunista que não usava foice e martelo, utilizava o AK-47 e um enxada. Ele poderá citar a bandeira da Angola, o MPLA, que pelo menos antes se dizia um partido comunista, que usava como símbolo a engrenagem e um facão. Um facão. Ele poderá falar talvez da Coreia do Norte, da Coreia Popular, que utiliza como seus símbolos um pincel, um arado ou uma foice, enfim, um símbolo diferente daquele ao qual nós estamos acostumados. Ele poderá até falar mesmo da Alemanha Oriental, dizer que a Alemanha Oriental utilizava como seus símbolos um compasso e um martelo, e não a foice e o martelo. Só que aqui existe uma grande diferença, senhores, é que todos esses países que utilizavam esses símbolos diferentes, que utilizavam até mesmo cores diferentes. Por exemplo, a bandeira da Polônia era praticamente a mesma, assim como também a bandeira da Albânia socialista. Entretanto, existia um projeto comum, existia um projeto que aproximavam a classe operária de diversos países, independente de suas diferenças culturais. Diferenças culturais essas que, por sua vez, eram preservadas e incentivadas até. Se você vê, por exemplo, se você visita a cidade de Moscou, vai até a estação de metrô Kievskaya, você percebe lá os povos, os povos ucranianos, o povo da Ucrânia utilizando a sua vestimenta típica. A propaganda soviética fazia questão de enfatizar a bata tradicional de cada povo, representando ali as suas diferenças culturais. Quer dizer, cada povo preservando as suas diferenças, mas ao mesmo tempo a união. E hoje nós vemos partidos ditos comunistas que infelizmente fazem exatamente o contrário, que chamam partidos que focam em artistas decadentes, em pessoas de reputação duvidosa, em pessoas para os quais a moral não significa absolutamente nada, seja essa moral burguesa, capitalista ou mesmo a moral socialista. E que assim, para representar isso, eles erguem a bandeira colorida, uma bandeira que é globalista, que é imperialista, que representa o extremismo. O extremismo perseguindo pessoas que adotam um modelo de família tradicional, ou seja, homem e mulher, criando mitos sobre essa família tradicional, como eu já vi algumas pessoas dizerem que família é racismo, dentre coisas dessa natureza, e que por isso querem perseguir aqueles que defendem esse modelo tradicional, chamando essas pessoas de fascistas, e assim se dizendo antifascistas. O que, aliás, elas jamais poderiam se dizer, já que essas pessoas não combateram nos campos da Segunda Guerra Mundial. Antifascista é quem combateu os fascistas na Itália ou os nazistas na Alemanha nazista. Essas pessoas que, em grande parte, se dizem antifascistas e que querem combater isso ou aquilo, nada mais são do que gangues. Gangues que querem impor a sua vontade à maioria da população, desrespeitando a identidade cultural
dessa população. E quando você levanta uma bandeira colorida, isso não é uma mera questão estética. Isso é um pecado muito grave, utilizando aqui os termos de Lenin. É um pecado muito grave porque ele demonstra uma preocupação excessiva com questões de natureza sexual, que afastam os trabalhadores da luta e chamam, em vez de trabalhadores, na melhor das hipóteses, trabalhadores da indústria leve ou talvez setor de serviços ou de vendas. Por exemplo, sei lá, um funcionário da Chili Beans. Para quem não sabe, a Chili Beans lá, você quer arranjar, você tá desempregado, quer um emprego na Chili Beans, então pinte seu cabelo de alguma cor fortíssima, por exemplo, laranja, coloque um piercing, sei lá, no meio da testa, preferencialmente que seja um piercing que vai cair sobre seus olhos, arranja um visual completamente extravagante e com certeza você vai ter um emprego muito fácil nessa empresa. No máximo, esse tipo de bandeiras, esse tipo de conduta vai chamar quem? Vai chamar o vendedor da Chili Beans, vai chamar um artista decadente, vai chamar um pervertido, que por sua vez vai afastar os trabalhadores e tantas outras pessoas do partido dito comunista. Não é por acaso que hoje, infelizmente, muitos trabalhadores veem os comunistas com desconfiança ou mesmo com repulsa, já que graças a esse tipo de atitude, não apenas do PCdoB, a propósito, como também do PCB e de tantos outros partidos, do PSOL nem se fala. Falar em PSOL aqui como propagandista desse tipo de comportamento, de decadência cultural, é a mesma coisa que dizer que as águas, né, de uma cachoeira caem para baixo. Quer dizer, é algo tão óbvio que seria até uma tolice falar a respeito disso. É evidente, claro, que sempre questões ideológico-políticas são discutidas nesse tipo de encontro. E aí, quando se fala em remover a foice e o martelo, por que remover a foice e o martelo? Será que isso vai trazer algum tipo de vantagem política para o PCdoB? Não, mas porque a foice e o martelo, vamos lembrar aqui das palavras da senhora Manuela Dávila, hoje o PCdoB não é mais um partido totalitário. Curiosamente, o PT também, se ela entende, não é, comunismo e foice e o martelo por totalitarismo, o PT, eu devo lembrar aqui, jamais utilizou a foice e o martelo. E nós sabemos bem, né, onde é que está o PT hoje em dia. Onde é que ele estava antes e onde ele está hoje. Quer dizer, será que o PCdoB estaria, em vez de criar algo novo que chame as massas, em vez de ser o partido da transformação, o partido da revolução, quer ser simplesmente um mero substituto do Partido dos Trabalhadores, do PT? Será que esse é o objetivo do PCdoB? Talvez por isso, nomes de peso que o partido tinha, como por exemplo Aldo Rebelo, nome de respeito na política brasileira, ele que apesar de todos, né, os seus defeitos, é um patriota, eu não vou nem falar em comunista aqui, mas é um patriota e isso o torna digno de respeito. Antes um patriota sincero do que um falso comunista, do que um pseudo-comunista. E o PCdoB? Será que hoje é um partido que realmente pode-se dizer comunista? Será que realmente os seus membros assim se sentem? Será que os seus quadros, nomes que hoje estão disputando a presidência, realmente se consideram assim? Não, mas é porque nós não estamos interessados em tarjas ideológicas, nisso ou naquilo, porque os bolcheviques se diziam não comunistas, mas sim sociais-democratas. Existe uma diferença enorme, senhores, entre a prática e a teoria dos bolcheviques do início do século XX e a prática
oportunista eleitoreira de tantos outros partidos no Brasil. Existe uma grande diferença entre eles. Nós sabemos que o PCdoB tem sim comunistas. Tem inclusive pessoas que visitaram, quer dizer, a Coreia do Norte, pessoas que têm uma grande experiência, uma experiência inclusive que agrega muita coisa à militância, à ciência marxista-leninista no Brasil, mas que são ignoradas pelo partido. Como eu já vi um grupo de jovens que foi até a Coreia do Norte, mas que foi, lamentavelmente, completamente ignorado pelo partido. Como eu já vi pessoas que estiveram na luta operária, quer dizer, lutando nos sindicatos em prol dos trabalhadores, que se decepcionaram e saíram do partido. Pessoas que militaram por muito tempo, que muitas vezes sacrificaram a si mesmos. Pessoas que são dignas de serem chamadas de heróis da causa comunista, que hoje estão deixando o partido. Exatamente porque estão vendo os grandes deslizes ideológicos que estão sendo cometidos. Deslizes teóricos, ideológicos, práticos. E que a retirada, ou pelo menos a possível retirada da foice e o martelo do PCdoB, antes de ser vista como motivo de preocupação, deve ser visto na realidade, sim, como um grande alívio. Um alívio de imediato.